Nós somos alunos da Faculdade Enal do primeiro semestre de Direito e vamos apresentar um projeto sobre a troca de prenome. Trata-se de uma retificação de nome movida pela guardiã legal de uma criança nascida em março de 2021. A criança foi registrada como Lúcifer. Levamos em consideração legislações e jurisprudências. Todos os argumentos no que diz a lei, nós tiramos nossos pensamentos sobre crenças, sentimentos e pensamentos pessoais. Vamos começar falando da legislação, na qual constamos que é possível a troca de prenome em determinadas situações. O artigo 16 do Código Civil diz que todos têm direito ao nome, o que se entende como prenome e sobrenome. Já o artigo 17 diz que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações que a exponham ao desprezo público, mesmo que não haja a intenção. De acordo com a Lei dos Registros Públicos, número 6.015, de 73, e sua alteração, Lei número 14.382, de 2022, o artigo 55 diz que toda pessoa tem direito a nome, nele compreendido prenome e sobrenome. Observando que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes de seus genitores ou ascendentes, mas no caso de ascendentes, apenas comprovados por certidões. O parágrafo 1º diz que o oficial de registro civil não registrará um nome que exponha a pessoa ao ridículo. E no caso dos genitores ou ascendentes insistirem sobre este nome, eles deverão entrar com uma ação, sem qualquer cobrança. No parágrafo 4º, diz que em até 15 dias os genitores podem pedir a alteração do nome. Caso não seja uma decisão consensual, eles deverão encaminhar um pedido ao juiz para que seja feita essa alteração. Ainda tratando-se da Lei dos Registros Públicos, o artigo 56, ele diz que a pessoa poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e motivadamente a alteração do seu prenome, independentemente de decisão judicial. E a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. Já no artigo 58, parágrafo único, ele diz que a substituição do prenome será inadmitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação em sentença de juiz competente ouvido o Ministério Público. Já em caso de adoção, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, prevê na Lei número 8.069 de 1990, no artigo 47, parágrafo 5º, a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer um deles, poderá determinar a modificação do prenome. Ou seja, a criança ganhará o sobrenome dos adotantes e também poderá alterar seu nome. A Constituição Federal prevê no seu artigo 5º, inciso 6, que todos são iguais perante a lei e todos têm direito à liberdade de crença. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade. Já o inciso 6 diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e outras liturgias. Uma citação de jurisprudência julgada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 2013 pelo desembargador Rui Portanova trata-se de que uma apelação de retificação de registro pelo prenome. Motivo: desconforto. O sentimento de desconforto e constrangimento com o próprio nome, incomum, pouco usual ou com clara conotação religiosa e que comprovadamente geram situações vexatórias, justifica a pretendida retificação. Por quê? Em especial, por inexistir qualquer potencialidade de prejuízo a terceiros, sendo assim procedentes jurisprudenciais. De resto, ficou comprovado que a apelante não é conhecida e chamada pelos amigos pelo prenome que deseja retirar, mas sim pelo segundo prenome, o qual deseja manter.
Também isso autoriza a retificação, a teor de que determina o artigo 58, caput, da Lei de Registro Público, precedentes jurisprudenciais. Essa jurisprudência eles deram provimento. Ainda existe a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, dada pelo relator desembargador Francisco Eduardo Loureiro, em 2019. O prenome é um elemento da identidade pessoal, que acompanha a pessoa por toda a vida. Portanto, sua alteração deve ser admitida apenas em casos excepcionais, justificados por motivos relevantes e sem prejuízo a terceiros. A possibilidade de mudança de prenome é prevista na legislação brasileira, sendo necessário que o interessado apresente justificativas plausíveis e fundadas em situações concretas. Ressaltando também a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator desembargador Pereira Calças, de 2019. A alteração do nome deve ser admitida sempre que houver justo motivo para tal, entendido como justificativa plausível e fundada em situações concretas que afetam a dignidade, a honra e a integridade moral do indivíduo. No caso de prenomes que geram constrangimento ou preconceito, a jurisprudência tem se posicionado favoravelmente à sua mudança, em vista da importância do nome para a identidade pessoal e o bem-estar emocional do indivíduo. E por fim, temos a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, dada pelo ministro Marco Aurélio, em 2019. Tendo em mente a jurisprudência, a alteração do nome é permitida quando não prejudica terceiros e nem dá causa à má-fé, devendo ser deferida desde que fundada em motivos legítimos e justificados. A jurisprudência tem entendido que o nome é um direito pessoal e que a sua mudança é possível, desde que respeitados os limites impostos pelas leis e pelos princípios constitucionais. O prenome Lúcifer, ele tem uma conotação negativa em muitas culturas, a citar a cultura ocidental, onde está associado à figura de um demônio. Como todos sabem, o Lúcifer foi um anjo que se revoltou contra Deus e foi lançado na terra. Partindo deste princípio, ele pode causar constrangimento e preconceito, prejudicando o crescimento pessoal e social da criança. Lembrando que a liberdade religiosa, ela deve ser respeitada, mas não pode ser utilizada para prejudicar a dignidade e integridade moral do indivíduo. Vale ressaltar que o nome do menor está relacionado também a um crime bárbaro, onde o seu genitor, ele matou a sua genitora e o seu avô paterno com golpes de machadinha, sendo encontrado morto meses depois. Fato esse que tem uma carga emocional negativa em seu desenvolvimento, ou seja, as pessoas podem ficar lembrando a criança do fato que aconteceu com seus genitores, e isso pode trazer na criança um certo preconceito, um certo receio de se expor. Partindo de tudo isso que foi exposto, partindo da lei do registro público, partindo do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós chegamos ao veredito entre nós do grupo que o nome sim pode ser alterado, como nós vimos tanto na lei como na jurisprudência, porque ele não causa danos a terceiro, não traz prejuízos ao convívio familiar dessa criança. Pelo contrário, ele vai trazer benefícios para o desenvolvimento da criança, pois a avó está situada no meio religioso, citado há pouco, que é um meio onde tem a figura do nome Lúcifer vinculada ao demônio. Portanto, é sim possível fazer a alteração do nome. Nós, do grupo, sugerimos que o nome seja trocado de Lúcifer para Lúcio, não causando prejuízo algum, nem ao convívio e nem a algum apelido que possa ter sido dado a esta criança. Partindo disso, nós concluímos, mais uma vez, é possível a alteração do nome baseado na lei, baseado na jurisprudência e baseado no conceito que o direito nos diz, que ele fala que ele tem que ser para benefício daquele que está invocando ele.